Como estão vocês nesta quarta-feira? Bem-vindos, bem-vindas a mais umas pílulas astrais que eu vou falar hoje. Segue pelo menos até o dia 1º do 7, então tem aí um períodozinho, né, para nós trabalharmos. Então vamos lá, pílulas astrais, né, de hoje. Do que nós vamos falar hoje de Sol e Mercúrio? Em algum dia desses, nas pílulas astrais diárias, eu comentei que Sol e Mercúrio, eles estão sempre muito próximos um ao outro. Eles andam muito juntos na astrologia. Tanto é que Mercúrio é um dos poucos planetas pessoais que estão próximos à Terra e que nós não conseguimos ver a olho nu. Existem algumas épocas muito específicas do ano para que a gente consiga ver Mercúrio no céu, porque como ele está sempre muito próximo ao Sol, o brilho de Mercúrio é ofuscado pelo Sol, né? Então existem épocas específicas do ano, muito cedo, muito antes às vezes do Sol raiar, é possível enxergar Mercúrio no céu. Quando essa época chegar, eu aviso vocês. É muito bonito de ver Mercúrio no céu. Mas enfim, Mercúrio e o Sol estão em Câncer e muito próximos. O Sol é o que nós chamamos na astrologia de um planeta luminar, porque ele doa a luz para os outros planetas. Ele doa a luz para o nosso mapa solar, né? O signo solar é o que todo mundo conhece. Então, o Sol é um grande doador de luz do nosso mapa. Todo planeta que se aproxima muito do Sol, né, que fica muito próximo ao Sol, ele recebe essa frequência, essa energia toda solar, né, muita potência, mas existe o risco de se queimar, e é disso que a gente vai falar também disso. Então, quando dois planetas estão muito próximos na astrologia, isso é chamado de conjunção, né? Eles estão juntos, e essa conjunção, o comportamento, né, os nossos comportamentos, eles oscilam sempre nos extremos, né? E aí cabe a nós percebermos esses comportamentos e ajustarmos ali, né, encontrar o equilíbrio, o caminho do meio disso. Então, as energias estão sempre no extremo. Mercúrio rege a mente. E essa mente aqui, tá, gente? Essa mente lógica, essa mente racional, né? Essa mente que nos limita de alguma maneira. Mercúrio rege isso, né? A nossa inteligência, como nós nos comunicamos, como nós pensamos, como nós ouvimos as coisas, aquilo que nós gostamos de estudar, porque Mercúrio é curioso, né? Então tem essa coisa de, dependendo de como ele está no seu mapa, o que você gosta de estudar, quais os assuntos despertam a sua curiosidade. Mercúrio também pode ser fofoqueiro. Ele também fala de fofoca, tá bom? Porque é essa coisa do falar, né? Falar muito. E o Sol, perto de Mercúrio, ele faz o que? Ele potencializa todas essas características de Mercúrio. E Sol e Mercúrio em Câncer, o que acontece? As características de Câncer, elas são o quê? Potencializadas ao extremo no que diz respeito ao nosso mental, a nossa mente, a nossa fala, tá bom? Então, vamos lá. O que é Câncer, né? O que é o signo de Câncer? Acolhimento, afeto, compaixão, cuidado, amor, nutrição, né? A família. Então, essa energia canceriana é muito disso, dessa proteção, desse cuidado comigo e com o outro, né? As memórias do passado, tudo isso é assunto de Câncer, a ancestralidade, a nossa mãe, tudo isso é assunto de Câncer. Mercúrio e Sol ali, o que acontece? Isso potencializa. Então vamos nos extremos, tá? Sempre nos extremos. Mercúrio e Sol no signo de Câncer. O extremo negativo, vamos falar assim, a polaridade negativa. Vamos pensar numa pilha? Não tem nenhuma pilha aqui. Uma pilha, então tem as duas polaridades, a negativa e a positiva. Então vamos na polaridade negativa desse Sol e Mercúrio em Câncer. A pessoa que fica com a mente muito agitada, fica muito presa no passado, a pessoa que não consegue fazer nada, porque a mente dela, o pensamento dela tá sempre nas coisas que aconteceram no passado, tá sempre nesse passado. A pessoa que não consegue ouvir, a pessoa que vai usar a palavra, porque Câncer cura, esse acolhimento de Câncer, esse afeto de Câncer, essa energia feminina de Câncer, cura. Só que nessa polaridade negativa, nesse extremo negativo, essa palavra, ela vai ferir, ela vai ofender o outro. Vai ser a pessoa também que vai
querer tudo muito para ela, vai voltar tudo muito para ela, vai ficar tudo muito pro pessoal, é tudo contra mim, vai se afetar demais, porque Câncer em desequilíbrio é um signo afetado, né, que se afeta muito. O que mais que nós temos para Câncer? A pessoa que não consegue ouvir, né? Então esse Mercúrio, Sol em Câncer, a pessoa não consegue ouvir, a mente dela tá tão louca, a mente dela tá tão agitada, ela tá pensando tantas coisas ao mesmo tempo, e sempre, geralmente, coisas muito voltadas para o passado, mágoas, decepções, está sempre ali presa nesse mundo, que ela não tem capacidade de ouvir, porque Mercúrio também fala dos ouvidos, né? Ela não consegue ouvir. Então, esse é um dos extremos desse negativo de Sol e Mercúrio em Câncer. Agora, vamos para um outro extremo, que é um positivo, mas é meio negativo também. É a pessoa que fica muito boazinha, ela perde totalmente a identidade. Então, esse pensamento está sempre pensando no outro. Ela vai estar sempre preocupada com o outro, sempre querendo cuidar do outro, sempre querendo acolher o outro. Ela acaba meio até que esquecendo dela, né? Então, tá sempre cercando o outro. Pensa Câncer, né? Com aquelas duas, as patinhas assim. Tá sempre cercando e querendo colocar o outro dentro ali da casinha dela, ao ponto de sufocar. De sufocar, porque tá sempre apegada, querendo, tem muito medo, né? Então, os pensamentos ficam presos lá no passado, aí fica gerando um monte de ideia aqui, e tem muito medo. Medo de se machucar, medo de que aqueles que ela gosta se machuque, e aí ela vai se fechando, porque essa mente tá criando ali, ó, um monte de histórias. A pessoa fica extremamente sensível. Se num extremo ela não consegue ouvir, porque ela tá com a mente muito agitada, o outro extremo é o seguinte, ela leva tudo pro lado pessoal. Então, vamos dar alguns exemplos disso. A sua amiga foi lá e fez um post, compartilhou um stories lá no Instagram, XYZ. E aí esse Mercúrio, né, e Sol em Câncer ali, tá te afetando. Você já leva aquilo pro pessoal, já achando que aquele post foi pra você, que foi uma indireta pra você. Aí você já vai ficar magoada, já vai pensar um monte de coisas, mas não foi lá conversar com ela. Você só tirou conclusões, tá? Isso é uma outra coisa. Outra situação. A tua amiga te manda um áudio. Primeiro, o teu WhatsApp tá na velocidade 1,5, então esse áudio já sai mais acelerado. E segundo, ela fala um pouco mais agitada, você ouve aquele áudio, olha lá, só o Mercúrio em Câncer, e já fica toda afetada, toda magoada. O que foi que eu fiz pra ela falar comigo assim? Porque perceberam outro extremo desse Sol Mercúrio em Câncer, a pessoa que se afeta, tirou conclusão de novo, só que você esqueceu, né, que o teu celular tá na velocidade 1,5 e que a tua amiga pode estar muito ocupada, você não sabe o que aconteceu no dia dela, você não tá lá, né, não tá participando do dia a dia dela para entender por que ela tá tão agitada. Não é pessoal, mas Mercúrio, Sol em Câncer, tudo que entra pelos ouvidos, tudo que vem pela mente, pelos olhos, a tendência é ser levado muito para esse lado pessoal. E qual que é o caminho no meio disso? É ativar essa energia canceriana para trazer mais compaixão, para trazer mais compreensão e esse lado racional de Mercúrio, né? De parar e perguntar, será que é isso mesmo? Né? Será que essa minha amiga tá mesmo brava comigo? Ou será que só aconteceu alguma coisa na vida dela que deixou ela um pouco mais agitada e esse áudio chegou para mim um pouco mais agitado? Será que ela só compartilhou isso aqui porque ela gostou? Ela simplesmente gostou, gente. Ela simplesmente gostou. A energia canceriana tem muito disso, dessa compaixão, né? De olhar para o outro, compreender o outro, acolher o outro, ao invés de julgar, né? Porque quando a gente está falando de Mercúrio, vem muito essa mente racional, essa fala, e aí eu acabo julgando, eu não faço essa pausa. Então, trazer o caminho do meio, encontrar o equilíbrio ok, é isso, é essa a realidade? É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo que eu vi? Ou será que eu estou aqui fazendo um drama
canceriano. Eu estou me deixando afetar por coisas que não são minhas. Eu estou tirando conclusões de coisas que eu não sei qual é a realidade. Então, o caminho do meio é esse, tá? E até ontem eu recompartilhei um post antigo meu do livro Os Quatro Compromissos. E eu acho que ele tem muito, muito, muito a ver com esse Sol, Mercúrio em Câncer, porque são 4 compromissos. O primeiro compromisso, não leve nada para o pessoal. É o que eu acabei de falar. Ok, eu ouvi alguma coisa, eu vi alguma coisa, alguém falou alguma coisa, mas será que é mesmo comigo? O que essa pessoa está passando? Né? São as lentes dela, são os olhos dela que estão tirando essa conclusão. Então, eu não posso levar nada para o meu lado pessoal, certo? O segundo compromisso é, não tire conclusões. É o exemplo que eu dei do áudio. Você não está vendo o que a outra pessoa está fazendo naquele momento que o áudio dela sai um pouco mais agitado. Você não sabe das histórias da pessoa. Então você vê aqui, isso é maravilhoso de acontecer na internet. Você vê aqui um corte da vida da pessoa no Instagram e já tira 1 milhão de conclusões. Você não está vendo o que aquela pessoa está fazendo. Quando ela desliga, quando essa câmera fecha, o que acontece? Você não conhece nada da vida dessa pessoa, porque o que está sendo mostrado aqui é um corte. Você não sente o que ela sente. Gente, não adianta. Ninguém é capaz de sentir o que o outro sente. Então, só eu sei das minhas histórias. Só eu sei dos meus sentimentos. Só eu sei das minhas crenças e o quanto isso significa para mim. Da mesma forma que só você sabe das suas histórias, só você sabe das suas crenças, dos seus medos. É só você que é capaz de dimensionar isso, né? Então, não leva nada pro pessoal, porque o outro, quando ele julga, quando ele faz algum comentário, quando ele tira conclusões a respeito de alguma coisa, ele só tá fazendo isso a partir das lentes que ele usa, a partir das lentes do que ele tem, da visão que ele tem do mundo. Então, esse é o segundo compromisso, não levar nada para o pessoal. O terceiro compromisso, que também tem muito a ver com esse Mercúrio, Sol em Câncer. Mercúrio fala da comunicação. Seja impecável com a sua palavra. Aquilo que você diz, aquilo que sai da sua boca, diz muito sobre você, né? Então, quando você fala mal do outro, quando você critica o outro, não está mostrando quem o outro é, está mostrando quem você é. Então, seja impecável com a sua palavra, tanto naquilo que você diz do outro, né, na forma como você diz, e o que você diz e pensa sobre você também. Palavra, gente, a palavra, isso aqui que sai da nossa boca, isso aqui tem uma magia, um poder. Isso aqui é de uma magia que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do quanto as palavras são mágicas, do quanto as palavras são poderosas. Então, seja impecável com a sua palavra. Vigiai e orai aquilo que sai da tua boca. Uma informação importante. Tudo aquilo que você deseja ao outro vai voltar para você, multiplicado por 3. Então, guardem essa informação, tá bom? E prestem atenção nisso. Seja impecável com a sua palavra. E o quarto compromisso, dê sempre o melhor de si. Se eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo, se eu tenho consciência dos meus atos, eu não tenho por que me deixar afetar por aquilo que o outro fala, pensa, diz, porque é a visão do mundo dele. Então, se eu tenho essa consciência, eu estou fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho? Sim, eu estou. Então, tá ótimo, né? Então, guardem esses 4 compromissos com vocês. É o que eu escrevi ontem no post. Ele traz paz. Sempre que você lembra disso, traz paz, traz serenidade, acalma essa mente muito agitada, né? De Mercúrio, Sol, né? Esse afetamento que às vezes a gente fica quando tem o signo de Câncer envolvido. Lembrar desses 4 compromissos traz muito essa tranquilidade, tá bom? Então, tragam esses 4 compromissos para a vida de vocês. Anotem, o famoso anotem na testa. Anotem na testa, tá bom? Porque eles são muito, muito importantes. E aí, esse Sol, Mercúrio, né? Tá todo mundo ali conversando com todo mundo no mapa astral. E ele tem essa
coisa, né? Do caminho do meio, do como é que a gente pode tirar proveito disso. Então eu ter compaixão, eu compreender o lado do outro de uma maneira muito clara. Mercúrio é muito claro, é muita clareza, é extremamente racional, não se deixa, né, levar pelos sentimentos, não se deixa levar pelas emoções, não toma atitudes impulsivas. Então, essa conjunção, né, de Sol e Mercúrio, ela começou tem alguns dias, eles vão ficando muito próximos um ao outro. Hoje eles já estão bem próximos, eles estão assim um do outro. E no dia 1/7 acontece o que nós chamamos de conjunção exata. Eles estão realmente grudados um no outro, assim, é juntinho, juntinho. Então no dia 1/7, essa energia vai estar mais potencializada do que já está. E aí depois, conforme o Mercúrio vai caminhando, porque ele é um pouquinho mais rápido do que o Sol, eles começam a se distanciar de novo. E essa energia vai se sutilizando. Mas é o que eu falo, não é porque o aspecto acabou que você vai esquecer de tudo isso e começar a fazer tudo torto de novo. Não. O aspecto vem para potencializar, para que a gente carregue isso, esse ensinamento do aspecto na astrologia, para o resto das nossas vidas, para o resto dos nossos dias. Certo? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês de Sol e Mercúrio, tá? Sim, falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Importante, né? Só reforçando, tá bom? Usem as palavras para curar, para acolher o outro e não para ferir, certo? É isso. Agora vamos falar de um outro luminar, né? É sempre assunto nas pílulas astrológicas, a Lua. E por que eu falo tanto da Lua? Porque a Lua é muito rápida. Ela percorre os 12 signos do zodíaco em 28 dias. Ela é muito rapidinha, mais ou menos a cada 2 dias e meio ela troca de signo. E essas luas, né, que nós vemos no céu, então, uma lua cheia, uma lua minguante, uma lua crescente, a nova a gente não enxerga, mas enfim. Elas estão, esse desenho, né, da lua, esse desenho, né, da lua que nós vemos no céu, essa forma da lua que nós vemos no céu, é sempre em relação ao sol, né? Conforme o posicionamento do sol, a lua tem uma imagem no céu. E eu sempre falo aqui das fases da lua. Então, lua nova é meu momento de intencionar, lua crescente é hora de potencializar alguma coisa, a lua cheia é hora de colocar força total, porque é uma lua plena, né, que tá tudo iluminado, e a lua minguante é aquela lua em que eu me recolho para fazer as revisões e começar um próximo ciclo. Mas aí hoje eu resolvi trazer um olhar diferente dessas luas, para complementar aí a observação de vocês, né, nas vidas de vocês. Sol, é sempre o posicionamento do Sol e da Lua que dá o formato para ela no céu, certo? Então vamos lá. Lua nova é aquela lua que a gente não vê no céu, né? Chamada lua escura. O Sol e a Lua estão numa posição, eles estão juntos, igual o Sol e Mercúrio estão hoje, eles estão conjuntos no céu. Então não tem lua, não é que não tem lua, ela não é visível no céu, a Lua tá lá. Ela não é visível no céu, porque o Sol faz uma sombra nela. Então, não tem lua. Então, é esse momento de intencionar, mas percebe que para intencionar, eu preciso olhar para dentro, né? Eu preciso ficar ali na minha casinha. Então, o que eu quero é o momento de eu parar para refletir, certo? Aí eu tenho lua crescente e lua minguante, né? Que é uma assim e a outra assim. Também é o Sol e a Lua. Para a astrologia, esse posicionamento de Sol e Lua é chamado quadratura. Isso não interessa, tá? Mas é só para vocês entenderem. É como se fosse um lado de um quadrado, tá? Assim, tá? Tá meio assim, uma quadratura isso no mapa. O que é uma quadratura? E aí vocês têm que olhar para isso. Na Lua crescente e na Lua minguante. Tem um nozinho ali que eu preciso desfazer. Então, se lá na Lua nova eu intencionei algumas coisas, a lua crescente, que é essa quadratura e que é esse nozinho que eu preciso desfazer, né? Sabe o nozinho que dá em corrente? Eu preciso desfazer esse nozinho para que eu consiga caminhar com aquilo que eu intencionei. Tem alguma coisa que ainda me impede. Então, eu intencionei algo lá na lua nova e agora na crescente eu preciso dar essa limpadinha, tirar esse nó para que eu consiga caminhar, para que eu consiga fazer florescer. Então, é a hora de dar essa
tirar esse nozinho. E lá na minguante, também é hora de tirar esse nó. Mas aí é o tirar o nó do tipo, de tudo que eu já fiz, o que não me faz mais sentido, o que não me serve mais, tá? Então são dois momentos diferentes. E a lua cheia, né, que é quando ela tá plena no céu, então eu tenho opostos, sol e lua, eles estão assim, ó, opostos. Então o sol coloca luz total aqui na lua e ela fica cheiona no céu, bonitona, colocando luz em tudo. Oposição para a astrologia, tá? A interpretação assim, ó, clássica, basicona é: eu tenho um cabo de guerra, então eu tenho sol aqui, lua aqui, em signos que são opostos, então eu tenho sol em câncer e lua em capricórnio, vai acontecer a próxima lua cheia em capricórnio. Eu tenho isso aqui é um cabo de guerra, isso aqui traz desafio para minha vida. Olhando isso por um outro ângulo, essa lua cheia, tá bom, existem energias opostas, sol em câncer, lua em capricórnio. É um chamado para que eu encontre o caminho do meio, para que eu equilibre essas duas frequências. Né? Os signos têm lá os opostos complementares. Então, o oposto complementar de câncer é Capricórnio, que é o que falta em câncer, eu vou encontrar em Capricórnio. E aquilo que falta em Capricórnio, as deficiências de Capricórnio, eu vou encontrá-las no signo de câncer. Então, a lua cheia é olhar que signo eu tenho aqui, que signo eu tenho aqui, e o que eu preciso trabalhar em mim, o que eu preciso fazer para encontrar este caminho do meio, para seguir com a minha vida, para seguir com o meu plano. Então, guardem, né, essas informações da fase da lua. Então, a lua nova, ela está escura no céu, é um momento de intencionar, né? Então, o que eu quero é um momento talvez mais introspectivo, de eu parar, pensar, escrever, planejar, enfim, né? Fazer planilha para quem gosta. Enfim, é esse momento de introspecção e de intencionar o que eu desejo. Na lua crescente, eu vou olhar para isso que eu intencionei e vou entender quais são os nós que eu tenho ali, né? Que eu preciso desfazer, o que eu preciso desenrolar para que aquilo que eu intencionei lá na lua nova caminhe, certo? Cheguei lá na lua cheia. Qual é o caminho do meio? Eu tô indo para algum extremo dessa minha caminhada? Eu tô indo muito nos extremos, muito de um lado, muito do outro. O que eu preciso fazer para encontrar o equilíbrio, a harmonia? E na lua minguante, que aí é outro desfazer de nó, eu vou realmente me recolher para revisar as três últimas fases da lua, para ver o que precisa ser limpo, mas no sentido assim, não faz mais sentido para mim isso aqui, eu preciso deixar isso aqui. Eu não quero mais carregar este nó, eu vou desmanchá-lo, agradecer e acabou, certo? Então, olhem para as fases da lua com esse olhar. Muito obrigada, então, né, para quem esteve aqui ao vivo comigo. Obrigada também para quem vai assistir aí gravado. E compartilhem, né? É o que eu sempre falo, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. São informações importantes, né? O céu tem sempre alguma coisa para nos dizer, né? A partir do momento que a gente começa a prestar atenção no que acontece no céu e olhar para a nossa vida, a gente percebe que existe sim uma ressonância, que existe sim uma ligação, né? A Lua não anda ao redor da Terra só por andar, porque ela não tem mais nada de interessante para fazer. Então existe uma influência sim do movimento da Lua nas nossas emoções, mas a Lua não determina. Nenhum astro, gente, eu sempre falo isso. Nenhum astro, nenhum signo, nada determina a nossa vida. Eles estão sempre nos mostrando as coisas. É como se em determinados momentos eles levantassem bandeirinhas para falar assim, preste atenção nisso aqui. Aí vem o outro, levanta outra bandeirinha, preste atenção nisso aqui. Então assim, eles sempre nos trazem situações para que a gente preste atenção e arrume, organize, limpe aquilo que precisa ser limpo e para que também a gente aproveite melhor, né? Cada uma desses movimentos, cada vez que eles se movimentam, pensa, são 10 planetas, 12 signos, todo mundo conversando entre si. Então, cada movimento que eles fazem nos trazem, óbvio, esses desafios para que a gente olhe e resolva, mas também eles trazem muita facilidade, tá? Então,
Comece a se conectar e de pouquinho, vamos olhar a lua, né? Porque o que eu falei, a lua é mais rápida, a lua influencia muito mais, né? As nossas emoções, lua fala de emoção, então a lua influencia muito as nossas emoções. Comecem a observar a lua, depois comecem a observar o sol e comecem a observar o céu e a vida de vocês, tá bom? E compartilhem isso aqui, né? Esse vídeo, essa live com muitas pessoas. Para quem ainda não fez o seu mapa astral, venha fazer, né? É uma ferramenta incrível, né? Para trazer autoconhecimento, para trazer direcionamento, gente, para trazer luz. Sabe quando tá tudo enrolado, assim, você fala, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. O mapa astral não vai decidir por você se você casa ou compra uma bicicleta. Mas com certeza ele vai te trazer muita clareza para que você decida o que é melhor para você nesse momento, se é casar ou comprar uma bicicleta, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima!